destacar é que o período 64, 68, na questão que você colocou, como é possível chamar de ditadura? Ele precisa mudar o dicionário. O conceito de chamar o Bobbio, se fosse possível chamá-lo, e mudar o conceito de ditadura no dicionário de política. Por quê? Nós tivemos em 64, em 68, eleições diretas para governadores em 65, outubro, para 11 estados, porque não era coincidente as eleições, com o quadro partidário anterior. Que ditadura tem eleições no qual a oposição ganha, por exemplo, em 2 estados chaves, Guanabara e Rio de Janeiro. Tivemos eleições em 66, tivemos eleições em 68, que ditadura tem passeata dos 100 mil? Como tivemos no Rio de Janeiro, você nem começa a fazer a passeata, e teve a passeata dos 100 mil. Que ditadura tem os festivais de música popular que nós tivemos aqui no Brasil entre 64 e 68? Que ditadura tem o movimento artístico, o teatro, por exemplo, que nós tivemos no período teatro de censura? O entendimento, pois é, mas não teve censura? Muito pouco, né? O show, é bom lembrar que a ditadura criou o Embrafilme, para apoiar o cinema nacional. Eu queria saber que ditadura na América Latina criou uma empresa para apoiar o filme nacional. Mas vê como que a coisa é diferente aqui. Então, período 68, 78, agora veja a contradição. Por isso que a gente não deve temer, se construiu uma leitura do regime militar que me parece muito equivocada. Se o AI-5, como é sabido, vigorou de 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 78, em 74, nós tivemos uma eleição relativamente livre para o Senado. O Brasil tinha 22 estados. O MDB, a oposição, ganhou em 16, perdeu em 6, na verdade perdeu em 5, e no Maranhão era candidato único da Arena. Né? E o que aconteceu? Quem assistiu, se tem alguns vídeos, o regime militar que criou o horário político gratuito. A versão do regime militar não havia, que era para igualar a NMDB. 1º de janeiro, restabelecida imunidade parlamentar. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Você imagina ter imunidade parlamentar no dia 1º de janeiro, você não pode caçar mais ninguém. 8 meses depois, em agosto, é anistia. E todos foram libertados. Alguns não foram, mas foram logo depois, todos. E saíram, tinham cerca de, eu tenho um número no livro, são 70, 80. É bom lembrar que no Estado Novo tinha 10 vezes mais, quando veio a anistia em 45. Aí, eleição de 82, chamada de ditadura, eleições que você tem 5 partidos, um dos quais se proclamava socialista, Partido dos Trabalhadores. E com a vitória da oposição em São Paulo, Franco Montoro, Minas, Tancredo Neves, Rio, Leão Brizola, não só a vitória, mas a posse. Então, chamar o período 79 a 85 e em 84, especialmente entre janeiro e abril, a campanha das diretas. Quer dizer... Mas isso já era o fim da ditadura. Mas não é mais ditadura. Tá bom. Okay. Porque não existe ditadura com liberdade, com comício, com 1,5 milhão nas ruas. Não há na história do mundo. Tá. Nem na ditadura romana, que